Bom dia, tudo bem? Vocês estão bem, né? Aí em casa assistindo às aulas, né? Só na folga. Mentira. Eu sei que vocês estão se dedicando bastante, assim como os professores também. Hoje a nossa aula é lá no módulo 32, tá? Então, lá na página do livro de vocês, na página 72, vocês têm esse assunto, é um assunto de gramática, né? Então, a gente vai estudar a língua através das regras. Na aula passada nós estudamos a questão das leis, dos estatutos, como nós realizamos a leitura, e agora nós vamos partir para a gramática, ou seja, algumas regras, nesse caso, de concordância verbal. O que é concordar? Concordar, né, dentro de atitudes, dentro de palavras, é ter uma aceitação, né? É você aceitar a opinião do outro como sua. Quando nós falamos em concordância verbal, nós estamos falando em algo que esteja harmonioso. E como que eu busco essa harmonia dentro do meu texto, dentro da minha frase? Primeiro, se eu tenho aqui a relação verbal, eu preciso analisar que todas as outras palavras vão concordar com o verbo, ou o verbo vai concordar com as palavras a quem ele se refere. Essas palavras são nada mais, nada menos que o sujeito da oração, certo? E aí a gente tem várias regras, né? Temos também algumas regrinhas especiais, por isso nós precisamos entender como que ocorrem essas regrinhas, ok? Para começo de conversa, como é básico nos nossos módulos gramaticais, nós vamos analisar aqui uma tirinha do Maurício de Souza. 2 mais 2 é 4. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Recife é a capital de Pernambuco. E aí, uma expressão tipo, diacho, esqueci de lavar as mãos e tirar a cola. Olha só. Primeiro, né? Temos algumas coisas para pensar aqui, ó. 2 mais 2 é 4? Será que está correta essa frase? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Recife é a capital de Pernambuco. Nenhuma situação problemática nessas frases? Todas elas estão harmoniosas aos nossos ouvidos? Vamos pensar. Aí aqui uma linguagem característica, né? Da própria personagem criada pelo Maurício de Souza. Diacho, uma expressão. Esqueci de lavar as mãos e tirar a cola. Olha só. Primeiro, aqui nós temos também não só um problema de concordância verbal, como também a questão nominal, né? Porque se eu tenho as, eu não tenho mão, eu tenho mãos. Então, aqui também temos essa situação. Vamos ver o que nos diz o texto. No primeiro quadrinho, a vidente observa a mão de Chico e diz: 2 mais 2 é 4. Nessa frase, a forma verbal é, no singular, está ou não correta? Como que vocês justificariam essa resposta? Lembrando que nós temos que levar em consideração o núcleo, né, do meu substantivo, o núcleo do meu sujeito, geralmente substantivo. Aqui, nesse caso, nós vamos ter numerais, né? 2 mais 2. E agora, o 2 é mais do que 1. O verbo fica no singular ou no plural? Pensem um pouquinho. Vamos para o conceito, depois a gente retoma aqui essa questão, ó. Concordância verbal consiste na igualdade de flexões de pessoas. Quando eu falo aqui em pessoas, galerinha, quando eu falo em pessoas aqui, ó, eu estou falando da primeira pessoa, que é eu, ou eu posso também colocar o nós,
tá? Eu ou nós, essa é a primeira pessoa. Se eu tenho aqui a segunda pessoa, eu tenho tu ou vós, ok? E terceira pessoa, ele barra ela. Essas aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, né, de todas essas pessoas estão no singular, né? Eu, tu e ele. Aqui eu vou colocar elas, vamos colocar aqui também o eles aqui no plural, porque nesse de baixo nós temos eles ou elas, e aqui também vamos só ampliar um pouquinho, para que a gente consiga colocar o ela aqui também, ó. Então, o que nós temos? Para cá, vamos mudar aqui, não vamos colocar esse elemento, vamos fazer algo mais esclarecedor. Então, o que está para cada barra, a gente chama de pessoas no singular. O que está para lá da barra são as pessoas no plural. Então, a primeira pessoa do singular é eu, a segunda do singular é tu, e a terceira, ele ou ela, também no singular. O plural é nós, primeira, vós, segunda, eles ou elas, né? Ou elas e eles, tanto faz a ordem, no plural, ok? A regra básica de concordância é esta: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e número. Olha só, vamos destacar isso aqui é bem importante, ó. O verbo, essa regra aqui, gente, é a regra mais básica do mundo. Nós, costumeiramente, a utilizamos naturalmente. Se nós temos por hábito falar mais próximo do correto, isso acontece naturalmente, certo? Olha só, se eu tenho ele, né, que pertence à terceira pessoa do singular, o verbo também, ó. Ele se esqueceu de lavar as mãos. Olha só, se eu colocasse eu se esqueceu de lavar as mãos, a minha frase não seria mais harmônica. Eu teria um problema de concordância verbal. Por quê? Porque o verbo não concorda com o sujeito. O verbo está para o sujeito de terceira pessoa e eu coloquei um sujeito em primeira, eu teria um problema seríssimo com relação à concordância verbal. Olha só, essa regra de concordância vale igualmente se o sujeito estiver depois do verbo. Por exemplo, eram falsas adivinhações daquela vidente. Olha o sujeito ali, ó. Olha só. Aqui eu tenho, né, uma situação do que? Quem eram falsas? Eram as adivinhações. Então, o sujeito aqui, as adivinhações, está no plural, o meu verbo, logicamente, vem para o plural também. Entenderam? Então, não importa o posicionamento, se está antes, se está depois. Ok? A concordância verbal ela vai obedecer à regra de gramática normativa, ou seja, as normas gramaticais, certo? Aí, nós temos aqui, ó, as construções de certos enunciados podem dificultar a realização da concordância verbal e, portanto, merecem cuidado especial. Se o sujeito está no plural após o predicado, como a ordem habitual dos termos é sujeito seguido de predicado, facilmente perde-se a noção de que o termo colocado depois do verbo seja sujeito. E a concordância verbal acaba muitas vezes não se realizando. Olha aqui, ó. Vieram as chuvas de março, tá? Muitas pessoas escrevem lá, veio as chuvas de março, mas não. Se eu tenho aqui a palavra no plural, mesmo que ela esteja depois do verbo, eu preciso fazer a concordância verbal. Então, se o meu núcleo, ou seja, o meu substantivo, que faz parte do sujeito, estiver no plural, o verbo também passará a estar no plural. Agora, núcleo do sujeito seguido de dois ou mais determinantes, ou por determinantes no plural. O que seria esses determinantes? Quando nós estudamos os adjuntos adnominais, nós estudamos os determinantes. São as palavras que acompanham
ou substantivo, nesse caso, pertencente ao sujeito. Olha só, ontem à noite, os atores do filme brasileiro premiado no Festival de Cinema de Gramado chegaram em ônibus fretado. O que eu tenho aqui? Quem chegaram em ônibus fretado? Os atores do filme brasileiro premiado. Né? Ainda posso colocar aqui, ó, no Festival de Cinema de Gramado. Tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, gente, vai fazer parte do quê? Do meu sujeito. Olha quanta coisa. Eu tenho mais palavras no sujeito do que no meu predicado. E aí que eu tenho a dúvida. Muitas vezes as pessoas erram por causa disso, porque o sujeito é enorme e o predicado é menor, e aí a pessoa não consegue identificar qual é a palavra que é núcleo. Nesse caso, a palavra nuclear aqui é atores, certo? Porque o os acompanha a palavra atores, do filme brasileiro acompanha atores, o premiado acompanha o filme, mas se o filme está acompanhando os atores, ele já não é núcleo, tá? E aí uma coisa vai complementando a outra, ou seja, são determinantes, tá? E por isso o verbo está aqui na terceira pessoa, ok? Olha lá. Nunca, jamais, ontem à noite, os atores do filme brasileiro premiado no Festival de Cinema de Gramado chegou em ônibus fretado. Porque quem chegou? Foram os atores ou foi o filme? Então, tomem cuidado, prestem atenção nos sinais que as frases, nos sinais que a frase vai lhes apresentar, tá? Olha só, essa aglutinação de vários trabalhadores deu origem aos sindicatos. Essa frase está correta. Por que deu? Porque eu estou fazendo referência à aglutinação. A aglutinação deu. Não foram os trabalhadores que deram origem aos sindicatos, e sim a aglutinação, tá? Então, aqui é errado. No entanto, a repercussão internacional de sua prisão e julgamento serviu para que o líder ficasse em liberdade, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo uma ligação à repercussão. Olha só. Mas o que eu tenho aqui, ó? No entanto, a repercussão da sua prisão e o julgamento serviram para que o líder ficasse em liberdade. Como fazer para evitar essa confusão? Tá? O que eu tenho que fazer? A melhor maneira é adquirir o costume de revisar os próprios textos. A revisão é a melhor maneira. O que vocês... Nós vamos estudar apenas até aqui, tá? Até a página 73. O exercício de vocês. Vamos lá, então, para a página que tem exercícios. Vocês precisam fazer, então, lá na página 76, o exercício 1. Vocês têm uma tira, novamente, para a leitura. Façam a leitura com calma. E vocês vão reescrever o primeiro quadrinho, ou seja, esse daqui. Substituindo, ó, passando os pronomes nós e nossos para a primeira pessoa do singular, no caso, eu. Então, vocês precisam alterar esta palavra, que é o nós, né? Vai ter necessidade de alterar também este verbo aqui, somos, e também o pronome possessivo nossos e o conosco aqui também, tá? Vamos lá. Como ficaria essa nova alteração? Como que vocês fariam essas alterações? Será que eu preciso alterar todos? Ou eu posso manter alguns deles? Vejam, analisem. Se vocês precisam trocar tudo, e se vocês não trocaram algumas dessas palavras que a prof marcou, porque essas palavras elas estão envolvendo o plural. Será que eu preciso alterar todas? Ou será que eu só preciso alterar justamente o nós e o nossos? Somente essas. Então, analisem aqui essa questão da A, tá? Na B, no segundo quadrinho, o emprego do verbo correr no singular está correto? Vamos para o segundo quadrinho e vocês vão analisar o verbo corre aqui. Será que ele está correto na conjugação? E vocês vão justificar para mim se está ou não. E também vão responder oralmente por que essa tira é engraçada, né? Qual é a graça, qual é o humor da tira? Gente,
ótima aula para vocês. A nossa aula vai ser um pouquinho mais enxuta, porque esse conteúdo ele vai se desenvolvendo e ficando um pouquinho mais difícil. Então, a gente vai fazer por partes, certo? Beijos, fiquem com Deus.